Vamos começar agora na história do Brasil, um dos momentos mais importantes, que foi justamente o período das revoltas coloniais. Nós vamos dividir em dois momentos esse conteúdo. Vamos falar primeiro das revoltas nativistas e, numa segunda aula, a gente vai explanar as revoltas emancipacionistas. Para tanto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando fala de revoltas no Brasil, é entender a diferença entre os movimentos. Então, nós temos revoltas nativistas como revoltas locais, né, feitas por líderes locais, estão dentro do contexto das revoltas coloniais e por diversos fatores de insatisfação, né, com a metrópole ou ligados a questões sociais, econômicas e políticas, né, mas não há um apego direto com o processo de emancipação. Ou seja, é meio que uma revolta de pertencimento, é uma revolta local. Ele fala num problema, ele explana o problema, só que esse problema ele não envolve diretamente a separação com o governo português. Entre as principais revoltas nativistas que nós vamos estudar nessa aula, porque foram muitas, realmente muitas, mas o Enem não se apega a pequenas revoltas, ele é clássico em relação a esse período. Ele vai em revolta de Beckman, né, no Maranhão, a Guerra de Emboabas, na região mineradora, a Guerra dos Mascates, que pega Pernambuco, né, a disputa entre Olinda e Recife, a gente vai olhar direitinho, e a revolta de Vila Rica, que também é chamada de revolta de Filipe dos Santos. Dentro desse processo de revoltas, né, a gente vai também observar posteriormente as emancipacionistas. Gente, quando a gente fala em revolta de emancipação, aí o aprofundamento da questão é maior. Por quê? Porque assim como as revoltas nativistas, eles começam por questões sociais, políticas e econômicas, mas estão muito mais relacionadas à presença efetiva da metrópole no processo colonial, a opressão que a metrópole exerce sobre as áreas coloniais, né? E aí tem toda uma influência, né, de ideias estrangeiras, que no caso do Brasil, tanto na Conjuração Baiana como na Inconfidência Mineira, estavam ligadas ao movimento iluminista europeu, a formação de uma elite colonial, esclarecida, estudada, e que, de certa forma, já tinha muito mais respaldo para falar de emancipação. É importante que você entenda, no momento que a gente divide revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas, que esses movimentos emancipacionistas eles não foram nacionais, foram movimentos unitários. O que quer dizer isso? Né? Como a gente representa esse movimento unitário? É que, na verdade, quando se falava em Inconfidência Mineira e independência, se falava em independência de Minas e não do Brasil. Quando se falou de insatisfação baiana ou conjuração baiana, a gente não fala na independência do Brasil, mas na independência da Bahia. Então, posteriormente, a gente, quando for estudando esses movimentos, você vai entendendo melhor o porquê que a gente separa em movimentos nativistas e em movimentos emancipacionistas, ok? Então, a gente vai começar exatamente pela revolta de Beckman. Foi o primeiro dos movimentos, né, de insatisfação a chamar mais atenção. Foi comandada por dois irmãos, né, que eram latifundiários e políticos na região do Maranhão. A gente fala assim de Manuel Beckman e Tomás Beckman, né, uma revolta, né, sobre uma grande liderança de latifundiários. A gente pensa muito em idade, né, assim que eram homens velhos. Na verdade, se tratavam de dois jovens, um com 21 e o outro com 18 anos. Né. Essa rebelião acontece em São Luís, né, que era a capital da província do Maranhão, e nessa época o Maranhão era uma província enorme, porque ela incorporava a região do Ceará, do Piauí, do Pará e uma parte do Amazonas. Foi uma revolta que ocorreu entre os anos de 1684 e 1685, então você já se liga logo numa questão importante, ela é a principal revolta do século XVII. Você vai ver que as outras revoltas nativistas e emancipacionistas, elas acontecem no século XVIII, então falou em século XVII. A revolta em destaque é a de Beckman, né? E ela está relacionada à conjuntura econômica principalmente. Né? Por quê? Qual a razão de toda essa conjuntura?
Pois bem, lembre-se que os holandeses, né, haviam sido expulsos. Nossa aula anterior em relação às invasões estrangeiras, né, eles tinham sido expulsos do Nordeste, né, eles foram produzir açúcar na região das Antilhas, e devido a essa produção de açúcar em outra região e da concorrência do açúcar dos holandeses, acabou que a região do Maranhão foi muito prejudicada por essa decisão, fazendo com que a economia entrasse em declínio, já que o Maranhão também era produtor de açúcar, né? E você soma a esse declínio econômico um outro problema sério. O Maranhão ficava numa rota muito distante da abastecida por Portugal, havia muita carência de escravos, né? Não chegavam escravos em número suficiente, o abastecimento de produtos e o escoamento do que era produzido no Maranhão também tinham muita dificuldade de sair da região, né? Então, o governo português, até como uma forma de melhorar sua arrecadação, resolveu criar uma companhia de comércio, que é a Companhia do Comércio do Maranhão, para que ela administrasse com monopólio, ou seja, só ela, né, toda a região do Maranhão, prometendo aos produtores locais, né, de toda essa região dominada pelo Maranhão, que a companhia abasteceria de alimentos, de escravos, né, e de todos os itens que fossem necessários à região. O problema é que, de fato, isso não se consolidou. Aqui é um dos poucos quadros que a gente tem da região, da rebelião, né, da revolta de Beckman, o povo insatisfeito com o governador do Maranhão. A gente vai ver já já qual foi o destino desse governador, né? E a verdade é que a companhia não deu as condições necessárias, né? O povo do Maranhão vivia numa pobreza gigante, né? Havia ciclos de fome, qualidade de vida horrorosa, os latifundiários estavam insatisfeitos porque a companhia comprava seus produtos a um preço que não era justo na visão deles, né? Então havia todo um clima de insatisfação em relação aos preços econômicos da companhia. Outra promessa não cumprida dizia em relação aos escravos, como o número de escravos que chegava vindos da África era muito insuficiente para atender às demandas dos latifundiários, eles reivindicavam o direito de escravizar os índios. E aí entra em rota de colisão também com os jesuítas, porque os jesuítas tinham colégios na região, né? Eles faziam o processo de catequese dos índios, e o governo português impedia que esses latifundiários escravizassem os índios, ficando ao lado, né, dando apoio à Companhia de Jesus. Então, tudo isso acabou levando, né, os revoltosos a iniciarem um movimento, né, os pontos principais que levam a essa revolta, né, era exatamente acabar com a Companhia do Comércio, porque ela não atendia às reivindicações do povo maranhense, e também expulsar os jesuítas, porque os maranhenses queriam escravizar os índios, né? A revolta estoura em fevereiro de 1684, porque o governador não se encontrava na região, e aí os irmãos Tomás Beckman e Manuel, né, líderes do movimento, se unem a outro grande latifundiário chamado Jorge Sampaio de Carvalho. Tinha já a insatisfação do povo e dos comerciantes, que também não estavam satisfeitos, e aí fizeram um pequeno grupo armado, realmente era muito pouca gente, né, um exército de 70 homens, rendem o pequeno corpo lá de guarda português, em São Luís, né, prendem o capitão Mor, que era o responsável pela segurança da capitania, né, e depois começam um processo de invasão, né, saqueiam, invadem a Companhia do Comércio, estabelecem na Câmara Municipal para formar uma nova junta de governo. Aí você diz, pronto, vai virar um Estado independente, né? Vai proclamar a independência. Não. Eles tomaram o poder, ocuparam os principais cargos, né? Empossaram um novo capitão-mor, que era um deles, que era o Jorge Sampaio Carvalho. Manuel Beckman se torna o governador da província, né? E eles colocam fim a essa decisão real de manter a Companhia do Comércio. Ou seja, a verdade, o problema todo girava sob o aspecto econômico. O problema é que eles acreditavam que fazendo isso iriam pressionar o governo português. Tomás Beckman foi enviado para a região do Pará, primeiro para comunicar a decisão de que eles tinham tomado tudo, né? E depois ele foi encaminhado para Lisboa com o intuito de se encontrar com o rei, jurar lealdade ao rei. Veja que, tá vendo, não tem separação com Portugal.
e pedir ao rei que eles o rei tomasse a atitude de acabar com a Companhia do Comércio devido ao que eles estavam fazendo. Só que ao invés de acontecer isso, o que ocorreu foi que Tomás Beckmann recebeu voz de prisão quando chegou a Portugal, foi levado para o Maranhão de volta junto com as tropas portuguesas, né? Como ele resolveu colaborar entregando todo mundo que tinha participado do movimento, ele não foi condenado à morte, ele foi desterrado, ou seja, ele foi condenado ao exílio, né? Fora do Brasil, foi mandado para a África. E em maio de 1685, um novo governador foi nomeado pelas tropas portuguesas, né, que é o Gomes Freire de Andrade, que não encontrou muita resistência, porque o número de soldados realmente que os revoltosos tinham era muito pequeno. Todo o processo foi restabelecido, retomaram o controle da Câmara, do Comércio, tudo, né? E posteriormente vão julgar também os líderes da revolta, tendo Manuel Beckmann e Jorge Sampaio, né, considerados culpados de todo o movimento, eles são presos, foram condenados à morte. Outros revoltosos que se aliaram foram condenados à prisão perpétua, né? O impacto disso tudo é que acaba a revolta, mas a Companhia do Comércio, pelo menos, ela foi extinta, né? E pôde trazer um pouco mais de estabilidade política à região do Maranhão. Então, primeira revolta, Beckmann, uma revolta de latifundiários, mas que contou com o apoio do povo por conta da situação de miséria. Os pontos principais e convergentes do movimento são a criação da Companhia do Comércio e o monopólio que ela tinha. Por não atender tudo isso, houve a revolta, eles tomaram o poder local, não procuraram separatismo e acabaram fazendo depois o de praxe, né? Vem a reação portuguesa e com isso o movimento é debelado e alguns dos principais líderes são mortos. Aqui você tem uma das pouquíssimas imagens, né, que a gente não sabe realmente se é real sobre o confronto, até porque eu acho que tem tropas demais aí para o período histórico, mas é um dos retratos do movimento. O segundo conflito é na região mineradora, já no século XVIII, como eu disse a vocês, só Beckmann está no século XVII. Ele é travado entre 1707 e 1709 na região das Minas, e envolve basicamente uma coisa. De um lado você tinha os bandeirantes, que eram os descobridores do ouro, eles são chamados também de vicentinos, porque a capitania era a capitania de São Vicente, por isso que ele usa esse termo vicentino, cuidado para não confundir com a ordem vicentina da religião. Como eles tinham achado o ouro, achavam que o ouro era deles e que a região deveria ser exclusivamente explorada por eles. O problema é que os portugueses não achavam assim. E aí, à medida que a notícia do ouro se espalhava, que tinha encontrado o ouro, dezenas e dezenas e dezenas de portugueses começam a chegar na região, e como eles vinham de fora, eles eram chamados de emboabás, aqueles que vêm de fora, né? Então você vai ter, a partir daí, um atrito notório entre dois lados. Os bandeirantes que queriam o direito de explorar a região que eles tinham achado, contra portugueses que vinham da metrópole, e como vinham da metrópole, se achavam no direito também de explorar a região. Então aí teremos um confronto militar, né? Esses paulistas, eles eram liderados por um bandeirante chamado Manuel Borba Gato, enquanto os emboabas, né, eles eram liderados por um português chamado Manuel Nunes Viana. A verdade é que os emboabas rapidamente, em número bem maior, começaram a formar comunidades, começaram a ficar de olho no que estava acontecendo, né? Os atritos entre os lados começaram a se agravar. Nesse lado aqui você tem essa figura em preto e branco, uma representação em desenho de quem era Manuel Borba Gato, e nessa outra imagem de desenho colorido você tem o Manuel Nunes Viana, que é assim que eles foram representados na época. A gente não sabe ao certo se existia tudo isso, né, ou se as roupas e as indumentárias eram todas essas, mas de fato foi assim que eles foram representados, né? Essa rivalidade foi aumentando, os confrontos entre eles foram crescendo, né? Ataques a uma região, ataque a outra, né? Os emboabas começaram em número maior e mais bem armados a encurralar os bandeirantes, né? Que começaram a ficar muito restritos a uma só região do Rio das Mortes, né? Que é um dos rios que banha Minas Gerais, né?
Os emboabas se autoproclamaram donos do território, né? Chegaram inclusive a nomear um governador, e isso não existia, porque existia um governador do Rio de Janeiro, na região do Rio de Janeiro, que era da província de São Vicente, e acaba que uma situação geradora principal desencadeia a crise maior, que foi exatamente uma reunião que o Nunes Viana convocou entre Emboabas e Bandeirantes. Combinaram eles de se encontrar numa região chamada Capão da Traição. Tem esse nome Traição hoje. Era um capão, era um local aberto, onde todos deveriam ir desarmados. E quando os bandeirantes chegaram lá, encontraram-se numa emboscada, porque os emboabas estavam muito bem armados e mataram centenas deles. Falam em mais de 300 bandeirantes mortos, que eram líderes da região da exploração do ouro. Né? E depois desse ataque contra os paulistas, né, os bandeirantes acabam realmente se isolando. Né? Eles começam a deixar a região das Minas Gerais, porque estavam em menor número e massacrados pelos emboabas. O Nunes Viana se considerou quase como um ditador. Isso deu errado também, porque rapidamente o governador do Rio mandou tropas para a região e ele teve que fugir para a região do Rio São Francisco, subindo para a Bahia. Né? E desse confronto entre emboabas e bandeirantes, a gente tem como desfecho, né, que a região voltou a ser controlada por Portugal. Né? Os paulistas se retiram de vez da região e vão acabar encontrando mais ouro, certo? Dessa vez na região do Mato Grosso e do Goiás, né? Avançam ainda mais além daquele território de Tordesilhas, né? Vão encontrar muito ouro, e temerosos de que pudesse haver mais revoltas, eles resolvem fragmentar as províncias, e daí nasce duas províncias agora separadas da região do Rio de Janeiro, que era São Vicente, na província de São Vicente, que foi a província de São Paulo, né, e a província de Minas Gerais, no ano de 1709. São Paulo é elevada à condição de cidade e vai começar a se desenvolver a partir daí, né, e com o fim da guerra, Portugal efetivamente chega na região para controlar tudo, e aí a gente vai ter desdobramentos disso na série de outras revoltas, como a revolta de Vila Rica e a revolta e a Inconfidência Mineira. E por fim, a Guerra dos Mascates, que foi um conflito entre latifundiários de Olinda, decadentes por conta do declínio comercial, da concorrência do açúcar holandês, com comerciantes portugueses que viviam no Recife, chamados de Mascates. O Recife crescia muito, o comércio se desenvolvia, eles ganhavam muito dinheiro, sustentavam assim a decadente Olinda, só que Olinda não achava justo perder toda essa fonte de riqueza que existia em Recife. Os comerciantes de Recife começaram a reivindicar mais direitos, né? Politicamente começaram a fazer parte da Câmara Municipal de Olinda, mas isso não se viu de fato, porque eles acabaram, na prática, os olindenses não aceitaram. Houve uma pressão cada vez maior sobre Portugal, e aí acaba que o governador da província de Pernambuco decide dar a Recife a autonomia em relação a Olinda, em 1709, né? Ou seja, seria a independência da vila do Recife, né? E os engenhos, os senhores de engenho da região de Olinda inconformados, vão usar como pretexto, dizendo que não reconheciam os limites do município, e atacam Recife. Né? Os comerciantes de Recife reagem mais bem armados e com mais dinheiro, atacam Olinda, e aí começam as sabotagens e escaramuças, né? Guerras isoladas entre os dois locais, até que Portugal, temendo que essa instabilidade prejudicasse ainda mais o comércio da região, nomeia o novo governador para Pernambuco, que foi Félix José de Mendonça, e, como ele era aliado dos portugueses, resolveu reconhecer de fato a independência do Recife em relação a Olinda, mandou prender grande parte dos latifundiários de Olinda que conspiravam contra o movimento, e 3 anos mais tarde, em 1714, né, Dom João V acaba nomeando realmente Recife agora como a capital de Pernambuco, tirando de vez de Olinda o status político, já que o status econômico já não existia e já estava decadente. A Guerra dos Mascates é uma guerra muito isolada, é um movimento nativista, por questões econômicas e devido à emancipação política do Recife, que acaba terminando favoravelmente ao Recife e mostrando definitivamente a decadência de Olinda
né, com seus latifundiários nobres lá que não tinham mais como concorrer contra o açúcar holandês. Não temos mais tempo aqui para continuar nessa mesma aula com a revolta Filipe dos Santos, então eu continuo na próxima, começando pela revolta Filipe dos Santos, e aí sim entrando em definitivo nas revoltas emancipacionistas de Minas Gerais e da Bahia. Tá bom? Um abraço e até a próxima aula.